Vamos falar agora sobre ação civil ex delito, que está lá no artigo 63, é isso, no Código do Processo Penal. Deixa eu confirmar aqui. 63, fala da ação civil, como está no processo penal, ação civil ex delito, né? Por quê? Se a gente lembrar lá o artigo 91 do Código Penal, ele fala lá da obrigação de reparação do dano, né, como efeito da condenação, né, artigo 91, inciso 1 do Código Penal. Muito bem. E aí essa visão do legislador penal, né, é muito criticada na doutrina, né, já foi muito mais antes do que agora, essa visão civilista do legislador penal, do legislador processual penal. Mas isso já vem de muitos anos, né? E com uma questão muito lógica. Quando a gente fala da ação civil ex delito, a gente está falando o seguinte, olha, o crime, ele gera um dano, ele gera um prejuízo. Lá no direito civil, no artigo 186, 187, lá fala da obrigação de reparar o dano, né, quando a conduta de alguém ilícita causa um prejuízo. Se a gente pegar lá o princípio da fragmentariedade, né, que o direito penal retira das outras áreas do direito aquilo que é muito mais constitucionalmente falando, né, muito mais grave à sociedade, para criminalizar, para trazer uma sanção penal, a gente pode dizer o seguinte, que na verdade o ato ilícito criminal é uma espécie do ato ilícito civil, né? O ato ilícito civil é o gênero do qual são espécies os atos ilícitos criminais, né? Dessa forma, havendo uma condenação criminal sobre um determinado fato ilícito, né, não haveria necessidade de se rediscutir a responsabilidade lá no juízo civil, principalmente considerando que o julgador penal, ele é muito mais cauteloso na apuração da prova do que o julgador civil, né? Se a gente lembrar lá no processo civil, nas ações que dizem respeito a direitos disponíveis, né, o juiz pode julgar antecipadamente a lide, né? Lá ele pode julgar, condenar o sujeito tão somente pela confissão, né? Coisas que não podem acontecer na ação penal. Então, na ação penal, a apuração da prova, né, ela é muito mais, assim, muito mais profunda, melhor analisada do que no processo civil, justamente em razão do bem jurídico tutelado. E o direito civil, reconhecendo essa situação, lá no artigo 200, né, quando ele está falando de prescrição, ele fala lá mais ou menos assim, né, que quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Ou seja, né, quando a gente tem um ato ilícito criminal, né, o prazo para a busca da reparação do dano começa a contar a partir do trânsito em julgado da sentença penal definitiva. Né? Vejam que é uma verdadeira interdependência que a gente tem entre as nossas duas áreas do direito. Na verdade, não só as áreas civil e penal. A gente fala a esfera penal e a esfera extrapenal, né? E isso é muito importante que realmente exija. Portanto, a sentença penal condenatória definitiva, transitada em julgado, ela tem os seguintes efeitos no juízo civil. Primeiro, ela faz coisa julgada no juízo civil. Ou seja, a responsabilidade civil não será mais discutida, né? Não se discute mais o an debeatur, né? Se discutirá apenas o quantum debeatur. Por isso, né, o outro efeito é que essa sentença penal condenatória, ela é um título executivo no juízo civil, né? Eu posso já executar aquele título executivo. E é interessante a gente dizer o seguinte, né? O juiz na fixação da sentença, na sentença,
quando ele condena o indivíduo, se o Ministério Público ou o querelante, né, requereu na denúncia ou na queixa a condenação no valor mínimo, o juiz vai fixar o valor mínimo na sentença de indenização. Se a vítima estiver satisfeita com aquele valor, ela pode já executar um título executivo judicial líquido e certo. Se esse valor ainda não foi fixado, ou se a vítima pretende mais, aí ela vai ingressar com uma execução de um título judicial, né, que não é líquido ainda, né, precisa ser liquidado. Esse título precisa ser liquidado no juízo civil. Então se vai discutir somente o valor e não a responsabilidade, né? O artigo 63, ele vem mais, ó. Transitada e julgada a sentença condenatória, poderão promover a execução do juízo civil para efeito de reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. Ele vem falando aqui da legitimidade ativa, que não haveria necessidade, né, porque essa legitimidade ativa a gente já tem lá no processo civil, né, não haveria necessidade disso. Mas enfim, ele trouxe aqui também. O artigo 64. Sem prejuízo do disposto do artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo civil contra o autor do crime e, se for o caso, contra o responsável civil, né? Aqui cabe um ponto bastante interessante, né? Pode ser proposta contra o responsável civil? Sim, a gente tem os casos lá no direito civil da responsabilidade civil objetiva, né? Ou seja, basta ele ser o empregador ao nexo causal e a gente tem em alguns casos a responsabilidade objetiva. Contudo, o que a gente precisa analisar é o seguinte: a sentença penal condenatória transitada e julgada em relação a, por exemplo, A, que foi o causador do fato criminoso, ela vai fazer coisa julgada contra B, que é o seu responsável civil? Não vai. Por que não vai? Porque nós temos que respeitar o devido processo legal. Nós precisamos que haja a possibilidade de o responsável civil discutir se ele tem a responsabilidade efetivamente, se há um nexo causal que o leva à responsabilidade objetiva. Então, esse artigo 64, aí, no tocante ao responsável civil, a sentença não faz coisa julgada. Tá? Aguardem bem isso, lembrem sempre disso, viu? O artigo 65, ele vem falando das excludentes da ilicitude, ó. Faz coisa julgada nocível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito. O que ele está dizendo aqui? Que essa sentença absolutória, que reconhece a excludente da ilicitude, ela faz coisa julgada lá também. Ou seja, se eu fui absolvido por legítima defesa, eu não serei responsabilizado lá na esfera civil, porque o direito civil também reconhece como não sendo um ato ilícito quando a gente atua em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito. Então há o mesmo reconhecimento. Então não se vai discutir isso lá de novo, né? Porque já foi discutido aqui. Merece aqui algum ponto bastante interessante. Com relação à legítima defesa de terceiro, a legítima defesa putativa, ao estado de necessidade putativa, estado de necessidade de terceiro, se essa sentença também fará ou não coisa julgada. Né? O entendimento é que não faz. Né? Que o agente vai responder pela responsabilidade civil, no caso de legítima defesa putativa, legítima defesa de terceiro, e caberá depois a ele o direito à ação regressiva contra aquele que foi beneficiado, né? É difícil, né, a gente pensar nisso, né, porque, né, leva a gente a pensar, bom, então eu vou
eu vou agir em legítima defesa de terceiro, estado de necessidade de terceiro, somente quando eu souber que esse terceiro terá condições de arcar com a responsabilidade civil pelo ato. Porque senão, além de eu defender alguém, eu ainda posso ser responsabilizado por isso. É difícil, né? É difícil, mas enfim, né? É para a gente discutir, pensar, né? E analisar essa situação, né? O artigo 66, não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido reconhecida categoricamente a inexistência material do fato. Esse reconhecimento categórico, ou seja, não há dúvida de que aquele fato não existiu. Ora, se o fato não existiu, como é que eu vou ser responsabilizado a indenizar, a pagar uma indenização de uma coisa que não existiu, né? Não tem cabimento. Então, essa sentença absolutória, ela também faz coisa julgada, quando ela reconhece categoricamente que o fato não existiu, ou até, né, quando ela reconhece categoricamente que aquela pessoa, que o réu não cometeu a infração penal. Se ela reconhece isso categoricamente, ele não vai poder ser responsabilizado, né, por essa situação. Outros pontos bastante interessantes também, que não fazem coisa julgada no cível, que não faz coisa julgada no cível, arquivamento de inquérito policial. Por que no arquivamento de inquérito policial, né, não há prova da materialidade ou não há indício da autoria, mas pode não ter isso do ponto de vista criminal, mas do ponto de vista civil pode ter, né? Pode ser uma confissão lá e tudo bem, pode ter a contumácia, a falta de contestação, né, do réu na ação civil, e com isso o juiz julga antecipadamente, né, e condena. Então, né, o arquivamento do inquérito policial não faz nenhuma... não impede de forma alguma a ação civil. A declaração ou a decretação, né, o reconhecimento de uma das causas extintivas da punibilidade, né, por exemplo, a decadência, também não impede a propositura da ação civil, né? O fato de criminalmente não se ter entendido que poderia a ação prosseguir, não impede a ação civil de forma alguma, né? A absolvição, né, entendendo que o fato não constitui crime, né, absolve o sujeito porque esse fato aqui não é criminoso. Pode não ser criminoso, mas pode ser um ilícito civil, né, por isso permite a ação civil ainda, né? O perdão judicial nas ações penais privadas, né, porque o perdão judicial ele tem efeito de reconhecimento, né, de uma causa extintiva da punibilidade, né? Perdão judicial, renúncia, extingue a punibilidade, mas é do ponto de vista penal, não é do ponto de vista civil, por isso que também há possibilidade. De igual forma, a transação penal no juizado especial criminal também não impede a ação civil de delito, né? E abrindo um parênteses também, a transação penal, ela não significa que se trata de uma confissão. Ao contrário do acordo de não persecução penal, o acordo de não persecução penal exige que o indivíduo confesse a prática do crime. E aí, se ele confessou, né, por termo nos autos, né, esse documento tem força, né, na ação civil. Há até, se não me engano, uma discussão no Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade do artigo 28A do CPP no tocante à obrigatoriedade da confissão, né, que eu particularmente não concordo também, acho que não deveria ter essa confissão aí, né? E por fim, sempre lembrando que a ação civil ela deve ser proposta no juízo civil, né, nunca no juízo penal. Ok? Grande abraço.